Olá, crianças! Tudo bem? Muito bom! Estamos aqui de novo, né? E hoje nós vamos então terminar a nossa história da Nilda, né? E aí então hoje, como é o nosso último capítulo da Nilda, eu quero cantar com vocês um cântico que fala muito bem sobre a nossa história. E esse cântico que fala que vocês conhecem ele, fala que meu coração era sujo. Vocês conhecem esse cântico? Vamos cantar junto então? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alva assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Viu como dá bem certinho com a história da Nilda, né? O coração da Nilda era cheio do pecado, porque a Nilda ficava com raiva muito facilmente, né? E assim também nós às vezes ficamos com raiva, nós somos desobedientes, nós mentimos, falamos palavrão e essas coisas então são o pecado que deixa o nosso coração sujo. Mas Nilda convidou Jesus para morar no seu coração e ela foi então transformada por Jesus e o seu coração ficou então limpo de novo. E agora então Nilda quer muito ir com a tia Eunice e a tia Elva para Coríntios. E aí nós vimos na aula passada que ela foi até a lancha para poder ir com elas para Corinto. E nós vimos que ela procurou as suas amigas ali na lancha e ela não conseguiu encontrar. E ela ficou preocupada. E agora, se eu não encontrar as minhas amigas, o que será de mim? E ela não podia mais voltar, porque a lancha já estava bem lá no meio do rio, né? Foi isso que nós vimos. E a Nilda sentou ali no caixote, então, e ficou pensando, e agora o que ia ser? Mas, de repente, as suas amigas apareceram, e ela, então, encontrou a dona Eunice e a dona Elva. E ela foi, então, com as duas para Coríntios. E lá, então, ela ficou morando com as duas missionárias ali por algum tempo. E aí, passou-se os dias, né? As missionárias faziam seu trabalho, a Nilda ajudava na casa que elas estavam morando ali, a Nilda ajudava elas. Até que um dia, então, elas estavam, então, sentadas lá tomando o seu chimarrão, né? Lembro que elas estavam sentadas tomando, então, o chimarrão, e aí, então, a dona Elva falou assim para Nilda: Nilda, você não vai poder ir com nós vamos para Buenos Aires. Buenos Aires? Ai, deixa eu ir também, eu vou ser uma boa menina, eu vou ajudar, eu vou limpar a casa, eu vou lavar a roupa, e assim eu vou ser missionária, e eu vou estar ajudando vocês também. Se eu ajudar vocês, eu vou estar ajudando a Jesus também. Aí a dona Eunice falou: mas Nilda, nós não podemos levar você, porque lá onde nós vamos, na escola que nós vamos, não tem lugar para meninas assim como você, que Nilda já era uma menina maior, né? Então não tem lugar para você lá, Nilda. Ai, mas eu quero tanto ir. E aí então passou-se mais alguns dias e chegou então o dia delas contarem então a última história para elas poderem então ir para Buenos Aires. E aí, então, a dona Eunice foi contar a história, então, ali para as crianças naquele dia. E ela, então, abriu a sua Bíblia. Ah, sim, e antes de começar a história, a Nilda saiu lá pela vizinhança e trouxe muitas crianças para poder ouvir a história. E as crianças chegaram lá, sentaram para ouvir a história que a dona Eunice ia contar. E a dona Eunice, então, abriu a sua Bíblia e ela contou uma história, então, que no tempo de Jesus havia um homem muito mau e era um homem também muito bravo. E ele, então, as pessoas pegavam e amarravam ele com a corrente, mas ele pegava e soltava das correntes, arrebentava as correntes com a sua mão e depois ele ia morar na caverna. E todo mundo, então, tinha muito medo desse homem, né? Tinha medo dele.
Até que um dia esse homem encontrou com Jesus. E Jesus então transformou a vida daquele homem. E aquele homem, ele vivia sem roupa, ele vivia, então as pessoas não gostavam dele, tinham muito medo dele. Mas quando Jesus transformou a vida dele, aquele homem então ficou diferente. E quando as pessoas encontraram com ele novamente, então ele já estava vestido, ele já estava bem calmo e ele ficava bem quieto ouvindo então Jesus falar com as pessoas. E ele falou assim para Jesus: Jesus, deixa eu ir com o Senhor, eu quero servir ao Senhor, deixa eu ir. Mas Jesus falou assim para ele: não, você volte para a sua casa e mostre para todo mundo as grandes coisas que eu lhe fiz. E assim o homem então voltou para a sua cidade e ia contando para todos o que Jesus havia feito por ele. Naquela noite então, a Nilda, quando ela chegou lá na casa de volta, depois que terminou a escola de Boas Novas, Nilda então ficou pensando. Ela não conseguia dormir. E ela ficou pensando e não parava de pensar naquela palavra assim: volta para a sua casa, volta para a sua casa. E ela ficou pensando. E ela começou a lembrar então da sua casa. A sua choupana, que era coberta de palha, começou a lembrar de Pedro, dos seus outros irmãos, lembrar do jantar que ela fazia, da Leda que chupava o teu dedinho, e ela ficou também lembrando de tudo aquilo que ela podia fazer ali. E aí então, e ela lembrou também que ela precisava devolver o dinheiro para a dona Zilá. Lembra que ela tinha emprestado o dinheiro da dona Zilá para poder ir com as suas amigas? Então ela lembrou também que ela tinha que devolver o dinheiro para a dona Zilá, né? E Nilda ficou pensando nisso, pensando, e quando ela amanheceu o dia, então, ela falou para as amigas que ela tinha decidido que ela então iria voltar para a sua casa. E as suas amigas então foram, a dona Eunice com a dona Elva, foram levar ela então até lá o cais, para ela tomar a lancha e ela voltar então para a sua casa. E ali elas se abraçaram e choraram. E a dona Eunice falou assim: Nilda, você pode ser uma missionária lá na sua casa, mostrando para sua mãe, para os seus irmãos, para todos que convivem ali, a grande diferença que Deus fez na sua vida. Ali você pode ser missionária. E Nilda então voltou para sua casa. Com o passar dos dias, Nilda procurava fazer tudo bem feitinho na sua casa. Ela jogava água no chão para ficar bem lisinho o chão. Ela fazia comidas gostosas. Ela cuidava dos seus irmãos e ela fazia tudo pensando que ela estava agradando a Jesus. E assim o tempo foi passando. Mas um dia, o seu irmão Pedro, muito levado, chegou em casa, pegou a rede e enrolou na Nilda e deixou a Nilda amarrado lá na rede e saiu correndo. E Nilda ficou ali algum tempo ali amarrado naquela rede. Nisto, Carlos, o seu outro irmão, chegou, que ele tinha ido buscar o leite lá na fazenda vizinha. E ele pegou então e desenrolou a Nilda ali daquela rede. Ele falou: Nilda, o que você vai fazer para Carlos? Carlos está sempre... O que você vai fazer para Pedro? Pedro está sempre aprontando com você, Nilda. O que você vai fazer para ele? Aí Nilda ficou pensando o que é que ela poderia fazer então para Pedro. Ela falou assim: já sei. Eu vou fazer a sobremesa que Pedro mais gosta. Carlos falou: como que você vai fazer agora? Vai agradar Pedro? Carlos, Jesus transformou meu coração. Você não vê que agora eu sou diferente? Aí Nilda pegou e foi lá no meio do mato cortar umas bananas da terra, para ela poder fazer então a sobremesa predileta de Pedro. Ela pegou, fritou a banana da terra no fogo que tinha lá fora, no fogão que tinha lá fora. Depois ela pegou e raspou um pedaço de rapadura e colocou por cima. Aquele cheiro foi exalando aquela sobremesa tão gostosa. E aí Pedro sentiu o cheiro e foi chegando lá debaixo da árvore. E ele ficou olhando a Nilda, e ele ficou olhando para ver se encontrava a vassoura, porque lembra que Nilda batia nele com a vassoura e ficou olhando, onde será que estava a vassoura? Aí Nilda falou: venha Pedro, eu fiz a sobremesa que você gosta.
Ele ficou olhando e disse, não, Pedro, não tenha medo, é verdade, sim, eu fiz a sobremesa que você gosta, pode vir, eu fiz para você. Mas, Nilda, eu fui mal para você, eu enrolei você na rede. Eu sei, Pedro, mas Jesus transformou meu coração. Por isso agora eu quero fazer as coisas que agradam a Ele. E vai agradar a Ele se eu fizer coisas boas para você. E Pedro chegou pertinho então e saboreou então aquela deliciosa sobremesa que Nilda tinha feito para eles. E mais tarde, então, os 9 irmãos estavam subindo o morro para ir lá na casa da Dona Lilá, na classe de Boas Novas, né? Ouvir de Jesus. E aí, quando eles chegaram lá, então, na classe de Boas Novas, a Dona Zilá já estava lá conversando, contando a história para as crianças. Estavam todos eles ali sentados e Dona Zilá, agora era a Dona Zilá que contava a história. Dona Lilá, não é Zilá, é Lilá, estava contando a história para eles, né, para as crianças. Mas as crianças pequenininhas começavam a fazer muito barulho, elas não ficavam quietas, elas levantavam, iam para lá, vinham para cá e atrapalhava quando a tia estava contando a história. Então, quando a tia está contando a história, a gente tem que ficar bem quietinho, não é verdade, crianças? Prestando atenção na história. Aí Dona Lilá falou, Nilda, senta mais aqui e pega os pequenininhos perto de você para eles ficarem bem quietinhos. Aí Nilda foi lá e sentou perto dos pequenininhos, ajeitou todos eles pertinho dela. E aí então a tia Lilá pôde terminar então a história. Quando terminou então a classe de Boas Novas, todo mundo voltou para sua casa e Nilda também foi com seus irmãos. E quando ela chegou, ela já estava lá preparando o seu jantar, cozinhando lá a mandioca, né, para fazer o ensopado para as crianças. E ela percebeu que Carlos com Pedro não tinham voltado junto com eles. Aí ela pensou, se Carlos com Pedro não chegarem antes da mamãe, a mamãe vai ficar muito zangada por eles não estarem aqui. De repente, Pedro chegou gritando, Nilda, Nilda, você não sabe o que aconteceu, Nilda. O que foi que aconteceu, Pedro? Nós ficamos lá para trás porque eu fui conversar com a Dona Lilá. Sabe, Nilda, hoje também eu convidei Jesus para morar no meu coração. É que os outros dias que nós íamos lá ouvir a história, os pequenininhos faziam tanto barulho que eu não prestava atenção na história. Mas hoje, Nilda, hoje você tomou conta dos pequenininhos, daí eu pude prestar atenção na história que a tia estava contando. E eu também, Nilda, convidei Jesus para morar no meu coração. Nilda, eu sei que eu fui tão mal, fiz tantas coisas erradas, eu fiz tantas coisas ruins para você, Nilda, por isso você me perdoe, tá? Porque Jesus já me perdoou, limpou meu coração e eu quero que você também me perdoe, tá, Nilda? Quando Nilda ouviu isso, então, ela ficou tão feliz e ela pensou assim, então, que não precisou, né? Ela ir lá no outro lado do mundo, não precisou ela ir com as tias para um lugar mais longe para ser missionária. Ela tinha sido missionária ali mesmo, na sua casa, ali mesmo onde ela morava. Ela foi missionária, porque ela tomou conta dos pequenininhos e por isso Pedro prestou atenção na história e ele também aceitou a Jesus. E assim então, foi a vida da Nilda, a nossa pequena missionária. E assim nós terminamos hoje a história da Nilda, que a Nilda foi missionária quando ela pôde então compartilhar e ajudar a professora ali. Sabe, crianças, você também pode ser missionário hoje. Você pode ser missionário lá na escola, você pode ser missionário na vizinhança, com seus amiguinhos. Pode falar do amor de Jesus para cada um deles. Falar que Jesus o ama e que Jesus morreu na cruz por causa de cada um de nós. E Ele quer que um dia nós possamos morar com Ele lá no céu, naquela casa muito linda que Ele está preparando para nós. Você pode até cantar com eles aquela musiquinha que as crianças lá no tempo de Nilda gostavam, que fala assim, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a Bíblia assim me diz. Então, não esqueçam, crianças, que Cristo ama cada um de vocês. Certo, crianças? Muito bem. E para terminar, então,
vamos ver o nosso versículo. Já decoraram, né? O versículo da nossa história da Nilda. Hoje, então, é o último dia que nós vamos estar falando esse versículo. E eu quero ver quem decorou o versículo. Manda uma mensagem para a tia. A tia vai estar vendo se vocês decoraram mesmo esse versículo, que está em Lucas 19:10, que fala: o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Tá bom, crianças? Não esqueçam do nosso versículo. Vamos orar então para terminarmos? Obrigado, Jesus, porque nós podemos então ouvir a história da Nilda. E vimos que ela foi uma criança especial, que ela se tornou uma criança missionária, porque ela pôde falar de Jesus para os seus irmãos, para os seus amiguinhos. Abençoa a nossa vida também, que nós possamos fazer diferença aonde nós estivermos. Muito obrigada, Jesus, pelo seu amor, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Tchau, crianças. Um abraço da tia Irene e até a outra história que nós voltaremos para contar para vocês. Tchau!